João, capítulo número 2, versículo 1 ao 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós vamos continuar nossa série, irmãos, é tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que gosta de casamentos. O relato do primeiro milagre de Jesus é algo bem conhecido da parte dos irmãos. E essa informação desse casamento começa dizendo que há um casamento numa cidade chamada Caná de Galileia, Caná da Galileia. O texto não nos diz quem estava casando. Não diz também quem eram os familiares, nem os pais dos noivos. Essas informações aqui são secundárias. Porque o foco desse relato é a presença de Jesus nesse enlace matrimonial. No casamento nós encontramos Jesus e o pequeno grupo de discípulos, além da presença de Maria. Maria morava em Nazaré. E isso pode ser uma indicação de que Caná e Nazaré não ficavam muito distantes uma da outra. Entretanto, quando nós estudamos e lemos, parece que haviam várias Canás, inclusive na província da Galileia. Nós não sabemos também a localização exata do casamento. Nós sabemos que a mãe de Jesus estava lá, mas não era convidada. Ela estava mais para um ajudante do casamento. Isso explica como ela ficou sabendo que o vinho tinha acabado. Maria não era convidada, mas Jesus e os seus discípulos eram convidados. No decorrer da festa, o vinho começou a faltar. E alguns detalhes são importantes, e eles precisam ser ressaltados. O primeiro deles é que o vinho, nesse caso, era fermentado, era vinho mesmo. Alguns estudiosos, desejando defender a proibição
do consumo de bebidas alcoólicas afirmam de maneira equivocada que o que havia faltado era suco de uva, ou que Jesus transformou água em suco de uva, em um vinho sem fermento. Não há motivo se a gente crer assim. A palavra grega oinos significa suco de uva com algum nível de fermentação. Portanto, o vinho com algum teor alcoólico. Isso, porém, não é uma legalidade para a embriaguez. Pelo contrário, embora a Bíblia não condene explicitamente a ingestão de nenhum tipo de bebida alcoólica, ela proíbe a embriaguez. Não há nenhuma parte na Bíblia proibindo beber uísque, conhaque, vodka, cerveja. Não tem isso na Bíblia. O que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Mas a Bíblia nos recomenda também que, se a bebida alcoólica pode nos dominar, então que a gente venha se abster dessa bebida. A Bíblia também ensina que, se a bebida alcoólica, a ingestão da bebida alcoólica, escandaliza o seu irmão, então é melhor não fazer na presença dele. É melhor não ficar tornando isso algo público. Além disso, irmãos, na Palestina, a colheita das uvas acontecia de junho a setembro. Não há, portanto, nenhuma boa razão para supor que o vinho servido nos casamentos realizados durante o período de outubro a maio não fosse outra coisa senão suco de uva fermentado. Isto é, vinho verdadeiro. Portanto, Jesus bebia vinho mesmo. Era vinho com teor alcoólico. É por isso que ele era chamado de beberrão, papudinho, pé inchado. O que não era verdade. Nós não encontramos nenhum relato de Jesus estando embriagado. Porém, eu mesmo nunca conheci ninguém sendo chamado de bêbado por beber caldo de cana. Há um segundo ponto interessante nessa introdução. É que era uma prática comum do primeiro século beber vinho. Como nós bebemos café um na casa dos outros, era uma prática comum no primeiro século as pessoas beberem vinho quando chegavam na casa de alguém para visitar. Nós, olhando para Gênesis capítulo 14, Números 6, Deuteronômio 14, nós vamos ficar sabendo que o vinho era algo considerado indispensável na alimentação desse povo. No entanto, a intemperança, como já indicamos, contraria tanto o espírito do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Portanto, não há nada nessa história que possa, de alguma maneira, dar algum conforto para aqueles que abusam ou fazem uso excessivo dessas dádivas divinas. Uma cerimônia judaica de casamento durava frequentemente uma semana inteira. E alguns convidados bebiam demais. Mas isso não é legalidade para nós nos embriagarmos. Outro ponto interessante é que nós não sabemos qual foi o motivo que fez faltar vinho. A Bíblia não diz, então é melhor a gente não especular. Talvez o povo que foi convidado bebesse demais. E quem calculou errado. É errado pressupor que a falta de vinho tenha sido ocasionada pela chegada inesperada de Jesus e os seus primeiros discípulos. Eles haviam sido convidados. Eles não chegaram de surpresa. Eles não foram de penetras.
naquela circunstância embaraçosa, e eu tenho certeza que se você já organizou uma festa ou um almoço e começa a chegar gente e você vê que a comida vai acabando, você fica embaraçado. Porque o povo é falador. Naquela circunstância embaraçosa, quando faltou vinho, Maria tentou ajudar de alguma maneira. E ela diz: olha, eles não têm vinho, acabou o vinho. E fala isso para Jesus. Entre todos os presentes, Maria era quem sabia melhor quem era Jesus na verdade e qual era a sua tarefa. Ao ouvir a afirmação de Maria, Jesus lhe disse: mulher, o que você tem a ver comigo? Ou o que eu tenho contigo? Minha hora ainda não chegou. Ao dizer mulher, o Senhor Jesus não intencionava ser rude, grosseiro. Muito pelo contrário. Ele foi muito gracioso ao enfatizar, com o uso dessa palavra, que Maria não deveria mais pensar nele como um filho. Provavelmente Jesus estava tentando aliviar o sofrimento que Maria passaria ao vê-lo crucificado. Maria deveria começar a ver Jesus como Senhor dela, como mestre. Minha hora ainda não chegou, disse ele. Claramente indica que Jesus tinha consciência plena que ele tinha uma tarefa a ser cumprida. Maria imediatamente sentiu que a resposta que Jesus havia dado para ela indicava uma prontidão de agir no tempo próprio. No espírito de completa submissão e contundente expectativa, ela disse aos ajudantes do casamento: façam tudo conforme ele lhes disser. Ela estava consciente de duas coisas: a que se não fizesse, se ela não avisasse aqueles serviçais que eles deveriam obedecer a Jesus, ela estava consciente que ia parecer muito estranho um convidado dar ordens aos serviçais. Outro ponto interessante é que Jesus poderia dizer aos serviçais algo que, aos olhos desses homens, parecesse uma tolice. Havia naquele lugar 6 talhas, 6 potes feitos de pedra. Esses potes, como diz o texto que nós lemos, cabiam entre 80 a 120 litros de água. Jesus manda aqueles homens encherem esses potes. E eles encheram até a borda. É interessante que eles não enchem pela metade, eles não enchem 80%, eles enchem até a borda. Isso pode passar desapercebido pela gente quando a gente lê. Mas ninguém pode afirmar que o milagre de fato não existiu ali. Ninguém pode dizer o seguinte: não, havia 20% de suco e 80% de água. Não, havia 30% de uma coisa, de alguma substância,
que foi diluída com 70% de água. Não pode dizer isso, porque as talhas foram cheias totalmente. Depois de encher totalmente essas talhas, Jesus disse: olha, levem agora para o mestre-sala, leve para o administrador da festa, para que ele prove. Aqueles serviçais sabiam, tinham consciência de que as talhas haviam sido cheias de água e que agora eles estavam levando para o administrador da festa. Quando o administrador toma daquela água que havia sido transformada em vinho, ele prova o melhor vinho da sua vida. Então ele chama o noivo e diz: olha, todo mundo quando faz uma festa, serve o vinho melhor primeiro, para depois servir o ruim. Eu tenho certeza que você que já bebeu e já foi para as festas, sabe muito bem do que esse cara está falando. Porque até meia-noite, a gente escolhe o que bebe. Depois de meia-noite, a gente bebe o que aparecer. Não indica, portanto, nesse texto que as pessoas ficavam ou estavam embriagadas. Mas ao beber o vinho bom primeiro, o paladar fica aqui meio que entorpecido. O melhor vinho foi guardado para agora. Como você pode fazer isso, em outras palavras, ele diz? Essas palavras, irmãos, estão carregadas de ensinamentos para nós. Esse texto está carregado de ensinamentos para a nossa vida comum. Esse texto está carregado de ensinamentos para o nosso casamento. Está carregado de ensinamentos para as nossas famílias. E em dias, irmãos, onde há muita confusão sobre definição de família, o que ensinar para os filhos, um tempo onde o número de divórcio não para de crescer, onde as pessoas não querem mais um relacionamento fixo e estável com alguém, onde nós observamos tantas pessoas passando problema no casamento, passando problema na família. Esse texto, irmãos, está carregado de ensinos para nós. E o primeiro ensino que nós podemos aprender com esse texto é que Jesus precisa ser convidado para o nosso casamento. O versículo de número 1 e 2 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Uma parte importante de uma cerimônia de casamento é fazer a lista de convidados. Essa lista, irmãos, pode ser feita de várias maneiras, ou melhor, com muitas ordens de prioridade. Chama-se os familiares, depois chama os amigos mais próximos, chamam-se os irmãos da igreja, e essas ordens de prioridade podem variar de pessoa para pessoa. Como nós afirmamos anteriormente, Jesus e os seus discípulos foram convidados para essa festa. Nós não sabemos o motivo certo deles terem sido convidados. Talvez fosse a presença de Natanael, que era de Caná, e talvez esse discípulo fosse amigo dos noivos, e por ser amigo dos noivos, o Jesus e os seus discípulos também foram convidados. O que importa não é saber por qual motivo Jesus havia sido convidado. O importante é saber que Jesus estava nesse casamento, ele estava nessa festa.
Isso nos ensina, irmãos, que Jesus só participa de casamentos onde ele é convidado a participar. Nós precisamos desejar que Cristo participe de nosso casamento e de nossa vida familiar. Nós precisamos, irmãos, entender que Cristo tem que ser o convidado de honra na nossa família, o convidado de honra no nosso casamento. Ele precisa tomar o leme da embarcação para que nós possamos ser conduzidos por Ele a um porto seguro. Se Cristo, irmãos, não for o centro do nosso relacionamento familiar, então nós não teremos um farol para nos guiar. É a vida de Cristo, irmãos, que define como nós devemos guiar os nossos relacionamentos. É a vida de Cristo, irmãos, que demonstra como você e como eu, como nós podemos ser bons maridos. Pois Cristo amou uma igreja cheia de imperfeições, cheia de gente imperfeita. Ele amou gente cheia de mazela. Então, nós podemos amar as nossas esposas, mesmo ela tendo alguns defeitos, como nós temos, porque Cristo amou gente como a gente, com muito defeito. A vida de Cristo, irmãos, demonstra como você pode ser um bom filho, pois mesmo na cruz, ele não esqueceu daquela que foi o instrumento de Deus para que ele nascesse. E antes de morrer, ele orienta João, o discípulo amado, a cuidar de Maria em sua velhice. É Cristo, irmãos, que ensina as esposas a verdadeira submissão cristã. Pois ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ele reconhecia que mesmo sendo Deus, como o Pai é, ele estava em uma missão que exigia submissão. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, não porque elas são inferiores, mas porque Deus, em sua soberania, resolveu dar ao homem o papel de liderança. Nós aprendemos, irmãos, que ter Jesus no nosso casamento não evita a possibilidade de termos dificuldades. No relato que nós lemos, faltou vinho. Problemas são inevitáveis na família, irmãos, e alguns começam logo nos primeiros dias. Assim, quando os problemas vierem sobre a sua família, sobre o seu casamento, você não precisa se desesperar, ou pensar que é o único que passa por problema no casamento, o único que passa por problema na família, ou pensar que o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, ou a sua família, são as piores, ou os piores do mundo. Casamento e família perfeita só existe em um lugar: no Facebook. Lá todo casamento é perfeito e toda família é muito unida. Como eu afirmei em outra ocasião, onde se reúnem pessoas, reúnem-se problemas. Casamento e família não estão isentos dessa afirmativa. Ao casarmos, nós nos casamos com uma pessoa cheia de problemas, que se somarão aos nossos problemas. E quando vier os filhos, mais problemas virão. Quando se soma isso a uma sogra, um sogro, a um cunhado ou vários cunhados, o problema só aumenta. Problemas e dificuldades são coisa de gente, é coisa de ser humano, é coisa de gente totalmente corrompida. Por sermos cristãos, irmãos, e por termos Cristo em nossas vidas, não significa que nós não teremos problemas familiares, não significa que nós não teremos dificuldades no nosso casamento. Dificuldades e problemas sempre existirão, pois elas são situações naturais da vida.
Além disso, essas mesmas dificuldades que nós pensamos ser para a nossa destruição, na verdade, são uma oportunidade de Deus trabalhar em nós. As dificuldades são instrumentos que com frequência Deus usa para formar o nosso caráter. Como afirmou C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Os defeitos do seu esposo, os defeitos da sua esposa, os defeitos dos membros da sua família, são a lixa de Deus trabalhando o teu caráter. São a lixa de Deus produzindo em você a imagem de Cristo. Mas há um detalhe interessante. Cristo tem que ser convidado para o casamento, tem que ser convidado para a nossa família. Mas com frequência, irmãos, é somente na hora da necessidade que nós notamos a ausência de Cristo dentro do nosso lar. A maior falha que cometemos em nossos relacionamentos familiares está relacionada com a ausência de Cristo. O problema é que nós só percebemos isso quando a dificuldade está gigantesca, às vezes incontrolável. Por isso, ao invés de esperar que as coisas fiquem difíceis, ao invés de esperar que o barco se encha de água, nós devemos buscar a Cristo. Nós devemos chamar a Cristo para dentro de nossas vidas e para dentro do nosso lar, para dentro das nossas relações interpessoais, para que elas sejam moldadas por Cristo, para que nós sejamos moldados por Cristo. Mas há uma segunda verdade que nós podemos aprender com esse texto. Existe um tempo determinado para Cristo agir em nossa família. Versículo 4 diz assim: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Esse versículo 4 é o mais difícil de ser compreendido nesse trecho da palavra de Deus que estamos analisando nessa noite. Duas expressões saltam aos olhos nesse versículo. A primeira é a indagação que Jesus faz: que temos nós em comum, mulher? O que num primeiro momento parece uma expressão mal educada de Jesus com a sua mãe, mas na verdade não é. Uma tradução melhor para a expressão mulher seria senhora, uma forma educada de tratar uma mulher mais velha e casada. Seria melhor traduzido por senhora, que temos nós em comum. Jesus, naquele momento, como eu disse na introdução desse sermão, ele estava fazendo a separação bem clara. E Maria precisava entender isso. Maria precisava entender que sua função como geradora de Jesus havia terminado. E agora ele assumia por completo sua função de Messias enviado por Deus. É interessante ressaltar, irmãos, que em nenhuma parte dos evangelhos, em nenhuma parte, Jesus chama Maria de mãe. A expressão sempre é a mesma: mulher, senhora. Como afirmamos anteriormente, a expressão não reflete nenhum desrespeito com Maria, mas sublinha o fato de que Cristo era muito mais para Maria que um filho. Ele era o Salvador dela também. Essa expressão exclui qualquer possibilidade de Maria ser uma corredentora sem pecado.
Ela era tão dependente da graça divina quanto mais humilde dos pecadores. E depois que Cristo alcançou a maioridade, o relacionamento dela para com Ele era igual a de qualquer crente obediente para com o Senhor. A partir daquele momento, Maria era apenas uma discípula de Jesus, e Ele era o seu mestre. A segunda expressão interessante está na parte B do versículo: a minha hora ainda não chegou. Essa, com certeza, irmãos, é a mais difícil de compreender. E muitos comentaristas têm tentado dar uma resposta adequada para qual essa hora e o que Cristo quis dizer para Maria. Para a resposta para qual é a hora que Jesus estava se referindo, é necessário nós voltarmos os nossos olhos para o versículo de número 11, que diz assim: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós precisamos ressaltar aqui o termo revelou assim a sua glória. A expressão nos mostra, portanto, qual era a hora que Jesus se reveria. O que parece, irmãos, é que Maria, sabendo de fato quem era Jesus, ao comentar com ele que estava faltando vinho, ela já esperava que ele fizesse alguma coisa. Maria não foi até Jesus apenas com um comentário banal. Embora não há motivos para nós pensarmos que Maria quisesse que Jesus se revelasse como o Messias logo de uma vez, mas, embora não haja motivo para esse pensamento, nós não podemos desconsiderar que Maria tinha consciência de quem era Jesus. Definido o que significava essa hora, a hora de ser glorificado, que ainda estava por vir mesmo, nos resta entender o que Jesus quis afirmar com essa resposta. O entendimento da hora é importante para nós captarmos a intenção de Jesus naquela resposta. E sem medo de estarmos muito distantes da intenção original de Jesus, podemos entender, irmãos, que Jesus, ao declarar que sua hora não era chegada, foi uma maneira de anunciar que, mesmo sendo um ser divino, igual em glória e poder como o Pai, em sua situação de encarnação, ele não poderia fazer as coisas seguindo o desejo dos outros. Jesus estava preso à vontade do Pai, e que o Pai, na hora que definisse o momento dele agir, então ele agiria. Em termos mais simples, Jesus declara para Maria: não sou eu, nem as pessoas, nem as situações que me levarão a agir, que me dirão a hora de agir. Não são as pessoas, não são as situações, não sou eu mesmo. Quem diz a hora de eu agir, Maria, é o Pai. Quando for a hora de agir, o Pai vai me dizer. Nós precisamos aprender, irmãos, urgentemente, que por mais que a situação no nosso casamento, na nossa família, esteja complicada, nós precisamos aprender a aguardar o momento que Deus vai agir em nosso favor. Aguardar esse tempo não é fácil. Esperar, irmãos, é algo difícil. Esperar por uma cura, esperar pelo emprego, esperar pela solução, esperar pela mudança de atitude. É algo difícil. E por vezes, irmãos, nós erramos pelo simples fato de nós não esperarmos. É aquele velho dito popular: colocar a carroça na frente dos bois. Foi assim com Saul.
Saul não soube esperar, então ele usurpou funções que não eram dele. E ele oferece o sacrifício, enquanto Samuel demorava. Esperar, irmãos, é caminhar. Como diria uma banda cristã chamada Palavra Antiga. É melhor esperar em Deus, é melhor esperar Deus agir, do que nós agirmos com as nossas próprias mãos. Algumas vezes, nas situações difíceis que nós vivemos, Deus nos dará condições de nós resolvermos. Em outras circunstâncias, Ele mesmo terá que resolver. E é interessante, irmãos, que às vezes nós teremos que obedecer a tudo que Cristo ordena, mesmo que isso pareça ilógico. Obedecer a Cristo muitas vezes vai ofender a consciência coletiva. Obedecer os parâmetros espirituais ordenados por Deus em sua palavra é o melhor caminho para nós solucionarmos os nossos problemas familiares. Não é o governo, nem os psicólogos, nem as ONGs, nem a pressão dessa sociedade podre que deve definir como devemos lidar com os nossos problemas familiares, mas a palavra de Deus. Há um terceiro ponto que nós podemos aprender nessa noite. De uma situação improvável, Cristo pode proporcionar uma realidade melhor. O versículo 5 diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então um lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Depois, irmãos, de ouvir aquela resposta de Jesus, Maria teve a convicção de que Jesus resolveria aquela situação. Sinceramente, irmãos, não tem como nós sabermos como ela chegou a essa conclusão. Porque no versículo 4, Jesus responde a ela, e no versículo 5, ela diz: olha, façam tudo o que ele mandar. Não há uma explicação de como ela percebeu que Jesus ia fazer alguma coisa. Nós sabemos, irmãos, porém, que ela tinha convicção da ação de Jesus em favor daquela situação, porque ela passa orientações para os serviçais. Maria sabia de alguma maneira. As talhas, ou os potes, na tradução que nós usamos,
eles serviam para lavar as mãos, para lavar o rosto. Ninguém, em sã consciência, imaginaria usar aquela água nem para beber. Aqueles homens obedecem a Jesus. E parece ilógico, e é. Encher um lugar que se lava as mãos, encher um lugar que não tem, o fim dele não é o uso para consumo. E aqui no Ceará, a gente sabe muito bem disso. O que é água para consumo? O que é água para dar para os animais e para o consumo? O que é para lavar a roupa? O que é para cozinhar? O que é para lavar o banheiro? Nós sabemos diferenciar isso. Principalmente quem morou no interior, quem já passou por secas, sabe muito bem disso. Era como se Jesus nos mandasse fazer alguma coisa meio que absurda mesmo. Aqueles homens obedecem. Maria havia falado para eles obedecerem, e eles, de fato, obedeceram. Jesus manda eles levarem a água transformada em vinho para o administrador. O administrador bebe, sem saber de onde tinha vindo, e descobre que ele estava bebendo um vinho maravilhoso. De uma situação, irmãos, improvável, Cristo nos proporcionou para aquelas pessoas algo muito melhor. Eu fico imaginando que nem o noivo esperava um vinho tão bom. Eu não sei se você já fez um casamento ou ajudou a organizar. A gente sempre escolhe alguma coisa para economizar. Com frequência, a gente investe num bolo muito bonito, mas a gente serve espoca-bucho. A gente serve refrigereco. Foi assim no meu casamento. O salgadinho era bom, a decoração era bonita, o bolo era bom, mas o refrigerante era espoca, era refrigereco. Nem aquele noivo esperava algo tão maravilhoso. Eu fico imaginando a cabeça dele quando o administrador diz: olha, rapaz, você é o cara. Todo mundo oferece o bom primeiro, depois oferece o ruim. Você fez o contrário, você está oferecendo agora o primeiro, a qualidade. Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos crer e confiar que Cristo também pode fazer por nós, pelo nosso casamento e por nossas famílias, coisas impressionantes. Ele pode fazer algo improvável e pode nos proporcionar, através desse algo improvável, algo muito melhor. O divórcio é a declaração de duas coisas. Primeira coisa, que você não confia no poder transformador da palavra de Deus sobre a sua vida. Se os crentes, e tem até alguns pastores sem vergonha agora, se divorciando e casando 1, 2, 3 vezes, se esses entendessem o poder transformador do Evangelho,
eles nunca se divorciariam. Porque na maioria das vezes, nós estamos preocupados com a transformação do outro. Enquanto quem deve ser transformado, somos nós mesmos. Nós oramos tanto para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe mudarem, quando nós deveríamos orar para que Deus nos mudasse. E a palavra de Deus é o instrumento de Deus para a nossa transformação. As pessoas se divorciam, primeiro, porque não creem no poder da palavra. Segundo, elas se divorciam porque elas não creem mais no poder transformador de Deus. Elas não creem que Deus pode pegar uma situação que está afundada, que está acabada. Elas não creem mais que Deus pode pegar uma situação que está se deteriorizando e transformar em algo muito melhor para a glória dele. Nós perdemos a nossa fé no poder de Deus. Nós nos esquecemos que de talhas, de vasos, onde as pessoas lavavam as mãos, Cristo fez surgir o melhor vinho, fez surgir uma melhor condição. Do inesperado, Deus fez surgir algo surpreendente. Deus, irmãos, pode fazer coisas ainda surpreendentes na nossa vida, mesmo quando parece que não tem outra alternativa. Nós perdemos o foco do sobrenatural. E nós guiamos a nossa vida somente pelo natural. É aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que está no nosso alcance, é aquilo que nós batalhamos, e nós esquecemos, irmãos, que nós servimos um Deus que não está preso em questões naturais. Jesus é o Deus que gosta de casamentos. Jesus é o Deus que gosta de família. Jesus é aquele que pode operar em nossas vidas, em nossos relacionamentos, independente da situação catastrófica em que vivemos. A sua vida espiritual pode estar catastrófica, teu casamento, as tuas relações interpessoais e familiares. Mas Cristo pode produzir uma melhor condição, mesmo nessa situação tão improvável de dar certo. Porém, nós precisamos lembrar que existe um tempo adequado para que Ele haja. E nós precisamos aprender a obedecer tudo o que Ele diz. Porque se nós aprendemos a obedecer o que Cristo diz na palavra, então a solução, nós entraremos no caminho da solução dos nossos problemas relacionais. Cristo pode pegar uma situação improvável de dar certo e proporcionar uma realidade muito melhor. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus.